Olá, gente querida, bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo diário do livro de Provérbios, versículo por versículo. Como é bom nós estarmos aqui mais uma vez juntos para continuarmos aprendendo da palavra do nosso Deus. Como eu digo todos os dias, repito mais uma vez, se você é novo ou nova por aqui ou ainda não fez isso, inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Hoje nós temos dois versículos que são inseparáveis. Provérbios 28, versículos 17 e 18, onde a palavra de Deus nos diz: O assassino, atormentado pela culpa, será fugitivo até a morte. Que ninguém o proteja. Quem procede com integridade viverá seguro. Mas quem procede com perversidade, certamente cairá. Interessante esse versículo, né? Falando do assassino, daquele de fato que mata. E aqui não está falando, né, se o homicídio foi culposo, né? Por mais que culposo dê a impressão contrária, culposo significa sem a intenção de matar, né? Ou se é um homicídio doloso, com a intenção de matar. Mas a questão que aqui está destacada me lembra muito do primeiro assassinato da Bíblia. Em Gênesis 1 e 2, Deus cria todas as coisas de uma maneira maravilhosa, com toda a beleza, essa que nossos olhos, e não só os olhos, mas também os ouvidos, contemplam. Gênesis 3, o ser humano desobedece a Deus, Adão e Eva dão ouvidos à conversinha da serpente e acabam eles então querendo serem eles mesmos deuses. Claro que o projeto falhou, porque a serpente mentiu. E depois então dessa queda de Gênesis 3, onde veio o pecado para a realidade do mundo, Gênesis 4, um irmão assassina o seu irmão. Caim mata Abel. E nós temos inclusive uma palavra específica para isso: fraticídio. Fraticídio é o assassinato do irmão. Interessante que lá na história, então, o Caim depois então receberia um sinal e estaria errante pela terra, estaria andando pela terra, né? E da mesma forma diz aqui neste versículo, né? Nesses dois versículos, né? De outro lado diz aqui, a pessoa íntegra não tem o que temer nesse sentido. Claro, obviamente, né? Não deve nada a ninguém, nunca feriu ninguém, nem com palavras, nem de maneira física, então pode ficar de maneira mais tranquila. Agora, interessante essa questão toda, porque até agora eu falei do Antigo Testamento, mas nós temos também o Novo Testamento. E é interessante, nós não sabemos quais crimes eles cometeram, mas nós temos duas pessoas crucificadas com Jesus, né? Sempre são chamados dois ladrões, né? Então, sim, até provavelmente o crime foi esse, né? Antes me deu um branco, mas agora veio. E um deles, mesmo tendo vivido uma vida de crimes, naquele mesmo dia já estava no paraíso, conforme a promessa de Jesus. É interessante a graça de Deus. Ali não era um assassino, era um ladrão. Mas para Deus também não existe pecadinho ou pecadão, só existe pecado. Para nós, seres humanos, tem diferença roubar uma caneta e roubar um banco. As consequências são diferentes. Para Deus, pecado é pecado. E desta forma, é interessante pensar, e eu quero fazer exatamente essa provocação, porque é a própria palavra que faz essa provocação. Um criminoso entrou no céu antes da gente. Você já pensou nisso? Ele não merecia, viveu uma vida de bandidagem, né? Mas ali naqueles últimos momentos de vida, recebeu da graça de Jesus e recebeu da promessa: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Interessante essa questão. No Antigo Testamento, vai andar errante pela terra até morrer. No Novo Testamento, o próprio Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, diz: hoje tu vai estar comigo no paraíso. Interessante isso. O que a gente quer concluir com isso? Que a graça de Deus é para todas as pessoas.
independente da nossa vida, todos nós somos pecadores igualmente. Igualmente. Por isso, do ponto de vista teológico, não estou falando aqui da justiça humana, de julgamento, também de polícia, não, estou falando do ponto de vista da fé. Só para deixar claro, do ponto de vista da fé, nós somos tão pecadores quanto esses outros. Porque somos todos pecadores, desde Gênesis 3. Todos teríamos que andar errantes pela terra, esperando cair na cova, porque se não matamos alguém com faca, com arma, matamos muitas vezes com palavras, com gestos, com humilhações, com tramas às escondidas, com opressão. Então, gente querida, qual que é a nossa função como cristãos? Orar sempre, orar pela graça, que Deus nos dê sua graça, que Deus dê seu amor e que até aqueles que estão muito perdidos no caminho da vida também encontrem, ou melhor, sejam encontrados pela graça de Jesus. É isso, orar. Orar para que a misericórdia de Deus sempre esteja, em primeiro lugar, sim, com as vítimas, e nós sempre nos colocamos no lugar das vítimas, é importante mencionar isso, mas ao mesmo tempo que pessoas que se perderam no caminho também possam serem tocadas pelo Evangelho e serem transformadas, e Deus transforma. Deus transforma completamente. Que Deus transforme, que Deus faça mudanças. Nós temos vários testemunhos, eu não tenho esse livro, você vê que eu tenho um monte de livros, mas esse eu não tenho, porque uma vez foi um outro pastor que me emprestou, eu não lembro nem o título, porque eu era adolescente, foi o pastor lá da minha paróquia de origem, mas é o livro que contava a história de um presidiário, e nesse presídio havia então visitas pastorais, de pastor da nossa ISLB. Esse presidiário, no começo, ele chegou a fumar a Bíblia, né? Castelo Forte também arrancava as folhas para fumar, mas o pastor não desistiu, né? Continuou lá, levando o Evangelho para ele, falando para ele da transformação em Jesus, da graça de Jesus, porque não vivemos hoje debaixo dessa lei condenatória do Antigo Testamento, vivemos debaixo do Evangelho para aqueles que aceitam Jesus como Salvador. E aconteceu que esse presidiário então se converteu e depois que saiu do presídio se tornou um importante evangelista, um importante missionário de fato. E se nós fôssemos olhar, são várias igrejas hoje que têm trabalhos muito eficazes em vários presídios deste país. Um trabalho maravilhoso, de resgate de vidas mesmo. Igrejas que, por exemplo, vão lá no presídio dar aula de inglês, mas eles dão aula de inglês ensinando Bíblia. Essa é uma realidade que eu mesmo vi. Eu não vou lembrar bem o ano, mas acho que 2015, por ali, 2014, quando nós da faculdade fomos visitar um presídio modelo na cidade de Joinville, né? Várias igrejas trabalhando ali dentro. Então, gente querida, que haja misericórdia, que haja transformação. É isso que nós queremos, não queremos morte. Nos colocamos do lado sempre das vítimas, daqueles que sofrem, mas que também aqueles que causam o mal, que também possam se arrepender, também possam encontrar o caminho da graça, também possam ser transformados pelo Senhor Jesus, porque Jesus faz, Ele transforma. Eu sei que esse assunto talvez é bastante polêmico, mas a palavra de Deus, por ser uma palavra tão certeira e não ficar em cima do muro, ela é uma palavra polêmica. Muitas vezes, ainda mais na sociedade de hoje que não quer a Bíblia. E Jesus dizer para um bandido, hoje estarás comigo no paraíso, é polêmico, mas é verdade. Então, gente querida, essa é a nossa reflexão de hoje. O vídeo ficou longo, mas o assunto precisa desses minutos e segundos todos. Deixe o seu comentário aqui embaixo, o dedão para cima que nos ajuda muito. Aperte no botão compartilhar para mandar para mais pessoas se você quiser. E fique na graça e na paz de Jesus. Amém.